Voltamos! Olha que bate-papo bacana que nós vamos ter aqui. Já se encontra do meu lado doutora Naíli Mamed. Ela é palestrante, escritora e também advogada. Vai dar todas as dicas para aqueles que querem vencer na vida, tanto do lado pessoal como profissional. Boa tarde, doutora Naíli, tudo bem? Renato. É um prazer te receber aqui no programa. O prazer é todo meu. Conversar com você sobre crescimento pessoal e crescimento profissional. Vou falar para você como eu consegui, como eu mudei a minha vida. De uma menina que comia terra e hoje é advogada e palestrante internacional. Vou contar os detalhes todos para você hoje aqui com o Renato. Uau, rapaz, já nos deixou curioso como que vai vir por aí pelo caminho dessa entrevista que nós vamos ter. Então, doutora, quero fazendo a primeira pergunta. Qual que seria o primeiro passo? Porque nós já recebemos até mesmo aqui no nosso programa palestrantes, escritores, pessoas que vêm falar muito sobre autoajuda, palavras de incentivo. Qual que seria o engajamento para aqueles que querem crescer, tanto na parte pessoal e profissional? Eu falo o seguinte, Renato. Hoje em dia, todas as pessoas têm um mentor. O meu grande mentor foi o meu pai e minha mãe, lá no interior do Pará, numa cidadezinha chamada Brasileiro. Desde que eu me entendo por gente, Renato, o papai me chamava a minha doutora. Cadê minha doutora? A minha doutora já tomou banho, a minha doutora já foi para a escola, a minha doutora já fez a lição. Então, eu sempre fui chamada de minha doutora. Então eu falo, Renato, que esse foi meu grande mentor, o papai e a mamãe. E eu sempre repito, pais, boas palavras para os seus filhos. Tá? Nada de xingamento, fale com carinho, boas palavras. Minha filha, você já acordou? Minha doutora, meu doutor. Sempre, de 8 filhos, Renato, o papai, eu era a única que ele chamava, a minha doutora. A minha doutora já tomou banho. E detalhe, Renato. Você tinha quantos anos naquela época, mais ou menos? Eu tinha 3 para 4 anos. E ele já estava declarando que você seria a doutora? Já estava profetizando na minha vida que eu seria a doutora do papai. E isso, Renato, norteou a minha vida. Isso foi como uma flecha na minha vida. Eu ia pro Igarapé tomar banho, que é o riacho lá na Amazônia, e ele falava, a minha doutora já tomou banho, que o banho, nós não tínhamos chuveiro em casa. O chuveiro era no riacho. A geladeira era um pote velho. A minha casa era chão batido. E hoje em dia eu brinco que eu dormia, eu tinha o privilégio de dormir com as estrelas, porque o telhado da minha casa era de palha. Então eu via as estrelas. Via tudo? Eu via as estrelas. E quando chovia na minha rede. E eu amanhecia quase todos os dias no chão, porque eu tinha um buraco na minha rede. Então eu amanhecia no chão. E aquilo, quando o papai falava, minha doutora, que eu ia para a escola, que eu não tinha o que comer, que a gente só comia quando o papai ia no mato caçar, ou então ele ia pescar. E era quando a gente se alimentava, comia uma caça, uma paca, um tatu, se não tinha nada, Renato. Eu ia para a escola, comia torrão de terra. Eu falo o seguinte, que aquela vontade de vencer, aquela vontade de lutar, de estudar, a fome do conhecimento era maior que a dor do estômago que eu sentia. Meu Deus, então eu doutora, queria ser a doutora do papai. Então aquilo norteou a minha vida até os dias atuais. Até o dia de hoje. Até os dias de hoje. E, doutora, todos da sua família são natural do Pará? Toda a minha família, meus irmãos todos, meus pais, todos natural do Pará. Eu perdi o papai faz 5 anos, perdi a mamãe faz 15 anos. Uau. Mas eles tiveram... Te deram uma base. Exato. Te instruíram, te deram bastante conhecimento, até mesmo te encaminharam para você poder hoje ser essa mulher que você é hoje. Exato, uma mulher forte, né? O que eu tenho demais é coragem. A mamãe sempre falava, minha filha, se pedir para você fazer uma coisa, faça 10. Uau. Se destaque, saia do raso. Né? O papai falava, você pode ser uma mulher que vai dar solução ou desculpa. A escolha é sua. Por isso que eu falo, você jovem, que está começando a trabalhar, está entrando no mercado de trabalho, nada de desculpa. Vai e faça, resolva. Que é muito fácil, na primeira dificuldade, Renato, já pegar a mochilinha e ir embora. E desistir. Tá? Aos 9 anos, quando eu saí dessa cidadezinha, que aqui nesse livro eu conto minha trajetória, eu saí aos 9 anos da minha cidadezinha que eu queria ser a doutora do papai. E apareceu uma possibilidade aos 9 anos de eu ser babá.
Uau. E eu fui para Belém com 9 anos de idade, longe do papai, da mamãe, eu falo. Eu estava longe do meu ninho, do aconchego do lar. E nós vemos perante, até mesmo a Escritura, a própria palavra de Deus, ela fala, e você, bem cedinho, você já cortou o cordão umbilical e não estava preso à família. Você estava assim focada e pelo que eu estou ouvindo e vejo do teu testemunho, das palestras que você dá para multidões de pessoas, você é o tipo de pessoa que é o que determinada e ser determinado, tendo poucas condições, entre aspas, até então parece ser difícil, porque quando a pessoa não tem nada, como é que você vai ser determinado? Agora, aí que tá, aquela palavrinha que a própria Bárbara Amorim já falou aqui na nossa frase do dia, a pessoa ter fé. Quando a pessoa tem fé, ela tem tudo. E a doutora falando aqui pra gente, mediante essa história de vida, esse ciclo que você passou, você hoje tem dado palestra pro Brasil afora, né, doutora? Brasil afora, inclusive em Dubai, eu dei uma palestra em Dubai, foi eleita a melhor palestra em Dubai. Uau. Que eu lancei esse livro em Dubai. Vamos falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre o livro. Mas a fé foi fundamental na minha vida. Porque quando o papai falava, profetizava essas palavras na minha vida, a minha fé era inabalável. Nada me tirava do foco. Então, isso para mim norteou a minha vida e a fé foi fundamental. Nada me desviava, nada me desviava, como uma flecha. Renato, nada me desviava daquele caminho. Quando eu fui para Belém para ser babá, que eu recebi a proposta, que eu queria ser a doutora do papai, que naquela cidadezinha, no Brasileiro, que a cidade chama-se Brasileiro, lindo o nome, não tinha mais estudo para mim, eu tinha 9 anos de idade. E quando eu fui para Belém para ser babá, eu me transformei numa escrava infantil. Eu lavava tanta roupa, Renato, Nossa. tanta, que as minhas mãos sangravam. E eu falo para os meus filhos, eu dei o sangue para estar aqui. Uau. E aquilo não me intimidava. Quando a mamãe ia me visitar, e ela falava assim, minha filha, como você está aqui? Eu falava, mãe, eu sou tratada como uma filha. Porque eu queria ser a doutora do papai. Então você, jovem, você que tem um objetivo, você tem que ir firme. Você não pode desviar o caminho. Porque eu falo assim, pergunto para mim, como que a gente faz? Como que a gente tem que fazer? Porque, primeiro, você tem que querer muito, mas querer muito mesmo mudar a vida. Quando eu perguntei para o papai, papai, como eu saio da miséria? Eu devia ter uns 4 anos de idade, Nossa. Renato. Papai, como é que eu saio da miséria? O papai falou, minha filha, só tem um jeito, pelos estudos. Eu falei, se é pelos estudos, então é esse caminho que eu vou seguir. E eu chorando em Belém, com saudade dos meus pais, eu falava, eu vou conseguir, eu vou ser a doutora do papai. Eu não pensava em retroceder, eu não pensava em voltar, porque eu sabia que ia ser pior. Isso independente da circunstância que você estava passando, né? Precária financeiramente, no lar, em família, com 8 irmãos, não é isso? Com 8 irmãos. Isso, independente. E eu descobri, Renato, há pouco tempo, que a casa que nós morávamos, que era de palha, que chovia dentro, eu descobri faz uns 6 meses. Esse meu irmão mais velho, o Júnior, ele falou assim para mim, você sabia que aquela casa não era nossa? Era emprestada? Nem casa, a casa de palha, nem nossa era. Era uma casa que a mamãe era professora e o Estado cedeu aquela casa para ela morar e ela levou os 8 filhos para lá. Uma condição precária, totalmente precária. Não, água era do igarapé, do rio, que para tomar água colocava no pote e coava com um pano de prato. Não tinha saneamento básico, não tinha absolutamente nada. A pia é um giral, que são pedaços de paus. Uau. Ali. Os utensílios da cozinha era cuia. Quem sabe o que é cuia? Que é uma árvore que dá e corta, coloca no sol e seca, que era o nosso prato. Então, uma coisa assim bem rudimentar mesmo. Uau, superação total. É a história de vida da Maíle Mamed contando aqui pra gente. Maíle, né? Naíle contando pra gente aqui nessa tarde. Doutor, eu gostaria que você explicasse pra gente o que seria o crescimento pessoal e também o crescimento profissional na vida de uma pessoa.
O crescimento pessoal é que eu falo para os meus filhos e para a minha equipe que trabalha comigo. É a força de vontade. Por exemplo, Renato, hoje em dia eu vejo muitos jovens já no primeiro obstáculo... Já desiste. Já desistem. E hoje em dia muitas pessoas, doutora, elas querem tudo fácil, rápido e prático. E sabe que nada vem pelo micro-ondas, pessoal. Tudo tem que vir ali, ó, na mão mesmo, preparadinho, né? Tem que preparar, tem que cozinhar e leva tempo, né, doutora? Exato. Eu falo que tudo é uma caminhada. Você tem que conquistar. Sim. Eu tenho um secretário, por exemplo, que ele está até aqui, o Rafael, ele já foi demitido 3 vezes. Na empresa? Na minha empresa. Porque o líder, o dono da empresa, eu me coloco nessa posição, a gente já quer tudo pronto. Aí eu desci e fiquei à altura do Rafael, e aí eu falei, deixa eu deixar o Rafael mais à vontade. Quando eu deixei o Rafael mais à vontade, ele desabrochou. É um menino de ouro. Hoje é meu braço direito, por exemplo. Olha! É meu braço direito, meu braço esquerdo, ele é ótimo, mas eu ficava olhando. Monitorando. Eu não deixava ele evoluir, ele desabrochar. Porque um jovem de 18, 19 anos, eles não estão preparados. E eles, muitas vezes, Renato, eles têm vergonha, eles não sabem nem como conversar. Desenvolver, né? Tanta timidez. Por tanta timidez. E hoje meu braço direito me acompanha em tudo, está em tudo quanto é lugar. Então você tem que querer muito, você tem que estudar, se aprimorar. Eu sempre estimulo a minha equipe a estudar, se aprimorar. Por exemplo, o português, estudar português, Sim. que é fundamental, porque hoje redação. Eu lembro na minha época, doutora, eu fiz muita redação, porque a redação, ela trabalha a nossa fala e também ela dá argumentos para que nós possamos ter conhecimento quando a gente for conversar com um médico, conversar com um advogado, conversar num ciclo de pessoas que sejam vigentes, independente da classe dela, não é verdade? Exato, porque hoje em dia a comunicação é tudo. É tudo. É tudo, né? Tá aí, tudo é comunicação, internet, Instagram, tudo você tem que saber se comunicar, falar, escrever bem. Então, isso eu cobro bastante da minha equipe. Né? Isso eu falo no meu livro que o papai, por exemplo, ele era um leitor voraz. Ele lia 14 horas por dia. Uau! Então, ele só tinha o primeiro ano primário, mas ele se tornou um autodidata de fazer discursos de políticos da região, de tanto que ele estudava sozinho e lia bastante. Então, isso é muito importante, muito bom. E nós já queremos falar um pouquinho sobre esse livro. Eu vou estar mostrando aqui, ó. Naíli Mamed, 2 pés sujos de barro aos sapatos de solados vermelhos. Olha aqui. Da nossa escritora, da empresária, doutora, advogada e palestrante. Naíli Mamed, a menina que saiu aos 9 anos de um lugarejo nos rincões do Pará, que até hoje não existe no mapa. Ela foi para Belém com a promessa de ser babá. Ela foi para Belém com a promessa de ser babá e virou uma escrava infantil, que suas mãos ficavam feridas até sangrarem. Naíli foi em busca dos seus sonhos de ser a doutora do papai, assim ela chamava. Depois formou-se em Direito e seu primeiro escritório foi uma praça pública e de lá ganhou o mundo. Conta essa história pra gente aqui, doutora, que o seu primeiro escritório foi uma praça pública. Eu gosto de falar isso, Renato, principalmente para os advogados, para os jovens em geral, para os jovens que estão começando suas carreiras, porque às vezes falam, eu não tenho dinheiro para isso, eu não consigo, muitas desculpas. Muitas. Eu tinha 2 filhos pequenos, tinha acabado de me separar de um marido violento e que ele falava que eu não ia sobreviver sem ele. Você sofreu todo tipo de agressões? Todos os tipos de agressões. Verbais e físicas? Verbais, físicas. Cuspia no meu rosto, me batia. Quando ele tentou me enforcar, que fiquei com o pescoço roxo, naquele dia eu resolvi fugir de casa, senão hoje eu estaria fazendo parte de uma estatística. E aí eu fui estudar, fui ser a doutora do papai, porque até então ele não deixava eu estudar, Renato. Porque ele falava, você não precisa. Eu falei, qual a garantia que eu tenho que eu vou ter, como educar meus filhos? A garantia é meu amor. Olha o amor que ele tinha. Uau. Aí eu separei, aí eu fui fazer Direito
E eu não tinha condições de montar um escritório. E um dia eu fui buscar meus filhos na praça, na escola. Lá na escola, uma escola pública, tirei de uma escola particular, coloquei numa escola pública. Quando eu tirei meus filhos de lá, que eu fui lá deixar meus filhos, a professora falou assim: mãezinha, tira as crianças daqui, tire seus filhos daqui. Eu sentei numa praça e comecei a chorar desesperadamente. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida com 2 filhos pequenos e sem ter o que comer? Aí, nisso o orelhão começou a tocar. Tinha um orelhão. Você lembra do orelhão? Lembro do orelhão. Não é do teu tempo, não é do teu tempo. É do meu tempo. Eu lembro. O orelhão começou a tocar e lá eu vi um número do orelhão. Aquele número eu mandei fazer um cartão de visita e distribuir aquele telefone e comecei a atender na praça. E quando ligavam na praça, Renato, eu falava, Mamed Advocacia, Nicole, bom dia. Ah, brinca, você está falando sério, doutora? Ah, pois não, gostaria de falar com a doutora Anaíle. Pois não, qual o seu nome? Renato. Renato, a doutora está agora com 2 clientes numa linha, tem mais 5 na recepção aguardando. Mas a doutora dá um atendimento personalizado. Você não prefere que ela vá na sua casa? Aí, porque eu não podia marcar o cliente na praça. Concorda, Renato? Então, aquilo eu fiz durante quase um mês, aí eu contratei um secretário na praça. Quando você quer, você faz. É verdade. Você faz. Deus te capacita, olha, vem a inspiração. Vem a inspiração, te capacita, a sorte te abraça. Verdade. E vem inspiração divina. Porque aquilo ali foi uma inspiração para mim. Uma inspiração divina. Eu falo nas minhas palestras que Deus me telefonou. Renato, Deus me telefonou. Como que eu ia ter essa ideia? Jamais. Essa ousadia, Exato. porque você foi ousado em plena praça, você começar a determinar, palestrar algo assim extraordinário. E o mais interessante, pessoal, que a doutora, você está falando aí, está me trazendo à memória mais ou menos um pouco da minha história, que eu também fazia isso, que eu sempre tive um sonho de poder ser apresentador, e eu era criança, a minha família não acreditava em mim, e eu pegava, sabe aqueles discos de vinil? Apresentador maravilhoso. Ah, obrigado. Maravilhoso. Sabe aqueles discos de vinil? Sim. Eu pegava aqueles discos de vinil, era o cenário, tinha umas garrafinhas de um refrigerante muito famoso, que eu não quero dar o nome aqui, fazer propaganda, era o público. Eu pegava um bonequinho, 2 bonequinhos, uma bonequinha que minha irmã tinha e um bonequinho, eu era apresentador e eu estava fazendo entrevista. E eu pegava um caderno e anotava, hoje eu gravei um programa, hoje eu gravei 2 programas. Eu deveria ter lá para os seus 10 anos, 11 anos, já estava trazendo à existência, né, um sonho na minha vida que hoje se tornou realidade. E a doutora Maíle fazendo a mesma coisa, trouxe a existência lá atrás, né? Nem você já estava determinando que aquilo iria trazer. E eu imaginava o meu escritório bonito, de mármore, o meu cliente chegando, sentando lá na recepção. E eu descrevi o ambiente para o cliente. Ah, tem 2 clientes aqui aguardando a doutora, na sala da doutora. Gente, tem outra olha ligação isso. que eu passei e na recepção tem mais 5 clientes. E depois, com o tempo, eu contratei um secretário para a praça. Eu tive um secretário, o seu Severino virou meu secretário. Seu Severino, eu preciso de alguém para atender o telefone. Pois não, doutor, pois não. Aí eu não podia falar para o seu Severino que era a praça, o meu escritório. Falou, o telefone da minha casa quebrou e do escritório também. Só atende? O que eu tenho que falar, doutora? Só atender, anotar o nome. Aí eu comecei a atender os clientes, a minha agenda lotou. Depois de 2 meses e meio, eu montei uma salinha, depois outra salinha, depois outra salinha, depois um andar, depois outro andar. E aí tive outros escritórios. Que isso, doutora? Sério? Agora, resumo para nós finalizarmos. E hoje? Como é que a doutora Mas antes disso, eu queria só falar para as mulheres, principalmente para as mulheres. Sim. O meu ex-marido, que eu chamo carinhosamente de falecido, ele é vivo. Ele é vivo. Mas como eu evoluí, Renato, eu chamo agora de abençoado. O abençoado, ele negou comida para as crianças. Na época, no auge, quando eu estava bem necessitada com as crianças, e eu cheguei para ele e falei assim um dia você vai me procurar e eu vou te ajudar. Passaram-se 18 anos, quem aparece no meu escritório, eu lá toda maravilhosa, quem aparece?
O falecido. Que hoje é abençoado. Não porque ele melhorou, mas eu evoluí. Aí ele aparece lá pedindo, me ajuda, eu ajudei. Viu, mulheres? Eles voltam depois pedindo a nossa ajuda. Então, quando eles falarem para você que você não pode, que você não é capaz, que você não sobrevive sem eles, é mentira. Você consegue sim. Você sobrevive sim. Isso aí. Existe vida longe deles. Isso. Então, ele apareceu no meu escritório, eu o ajudei. E antes dele ir embora, ele falou, Renato, quer voltar para mim? não, eu preciso de mais um favor. Eu falei, pode falar, eu vou te ajudar. Ele falou, eu preciso de um emprego. Ele foi meu secretário por um ano. Ó. Você acredita numa coisa dessa? Nossa. Então a vida, ó, gira. Gira. E Deus. Gira não, capota. Capota e Deus nos capacita, tá? Vem a inspiração divina. Que legal, doutora. O escritório que você tem aonde? O escritório que tem aqui em São Paulo. Fica na rua São Benedito, 170, que é uma média de advocacia. Eu trouxe até uma lembrança para você. Obrigado. E o livro também, né? Cartão, o livro para você. Ai, que obrigado. E o livro, eu queria falar um pouquinho do livro, que o livro é 100%, a renda do livro é 100% doada ao Jardim das Borboletas, Fundação Rotária. Olha que lindo e Criança isso aqui. para Isso aqui é o quê, doutora? É um porta-cartão para você não ser clonado o seu cartão do banco, você coloca aí dentro. Ah, é? Que aí não evita. Sabe o cartão por aproximação e você coloca aí. Uma lembrança que legal, do escritório. olha que bonito. Tá? E a renda do livro é 100% doada. Não é 10% nem 5%, é 100% doada. 100%. Amém. Obrigado, doutora. Deixa seus contatos, Instagram, redes sociais, fica à vontade. Instagram é... Telefone? Naile... @naile.mamed. O telefone é 96510-2222, tá? Naile.mamed. E o telefone 96510-2222, DDD 11, tá? Aguardo você. Um beijo. Muito obrigado por todas essas palavras, esse incentivo que você deu aqui agora para as mulheres e também essa história de superação de vida. E quem quiser adquirir o livro, faz o quê? Está na Amazon, no Mercado Livre, na Shopee, na Cultura, em todas as plataformas digitais. Já vai sair a nova edição, virou best-seller. Ok. E está na lista dos mais vendidos também. Ai, que bom. Tá? Obrigado, doutora. Foi um Obrigado prazer. Prazer é todo meu.